Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição desta segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem reforço fechado, duas novidades no Vasco da Gama, um já anunciado, o outro já fechado e prestes a ser anunciado, você vai saber todos os detalhes aqui nesse vídeo. Antes, um recado para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente traz vídeos, conteúdos aqui sobre o nosso Vasco da Gama de forma totalmente gratuita. A única coisa que eu peço para você é a sua inscrição. Se inscreva e faça parte aqui do nosso canal e deixa o like também, que o like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma, beleza? Conteúdo dinâmico, rápido, direto sobre o nosso Vascão é aqui no canal Machão da Gama, o local para você ficar bem informado sobre o nosso gigante da colina. Como eu disse, nesse vídeo vamos falar sobre reforços, né? O Vasco anunciou hoje um de forma oficial e fechou acordo com o outro. Depois da vinheta, a gente começa. Antes, você deixa o like, se inscreve e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco fechou a contratação de Matheus França, do Crystal Palace da Inglaterra. O jogador tem 21 anos de idade e será emprestado pelo Crystal Palace ao Vasco da Gama. A duração desse empréstimo será até julho de 2026, com o Vasco pagando cerca de 70% do salário. A informação foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Na tarde da última sexta-feira, dia 22, a negociação que já era dada como certa quase melou por uma demora do Crystal Palace, que tinha aceitado, as conversas com o Vasco, mas depois deu uma travada ali na negociação. O time inglês preferia emprestar o jogador para algum clube da Europa e tinha o Estoril e o Braga de Portugal interessados, em levar o Matheus França. Mas, depois de mais uma rodada de reuniões, a vontade do atleta foi respeitada, porque o Matheus França queria vir para o Vasco da Gama. A tendência é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro amanhã para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. O Vasco trabalha para que Matheus França seja inscrito na Copa do Brasil, mas a situação não é garantido por conta do prazo, O prazo é até o dia 26 de agosto, ou seja, até amanhã, para inscrever ele na Copa do Brasil, para poder estar à disposição no jogo contra o Botafogo. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe alguns bastidores dessa negociação com o Matheus França e eu vou externar aqui para vocês. O Matheus França foi vendido ao Crystal Palace por 20 milhões de euros em 2023. Ele saiu do Flamengo como um enorme potencial, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo rubro-negro. A princípio, seria uma contratação totalmente inviável para o Vasco nesse momento, Tanto que até o Cruzeiro tentou recentemente a contratação do Matheus França e não conseguiu. Esse processo aí de convencimento, o técnico Fernando Diniz e o presidente Pedrinho entraram em contato com o Matheus França, que após algumas reuniões topou vestir a camisa do Vasco da Gama, mesmo tendo interesse ali de outros clubes. Outro detalhe importante, que fez o negócio se desenrolar foi o empresário Matheus Braga, da Life Pro. Ele viajou para a Inglaterra há mais de uma semana e desde então veio conduzindo as tratativas para que o Crystal Palace aceitasse os termos oferecidos pelo Vasco da Gama. Quando Estoril e Braga entraram no negócio e o Crystal Palace deixou o Vasco em espera ali nos últimos 3 dias, o empresário mais uma vez foi importante para poder destravar a negociação e ajudar a colocar o Matheus França no Vasco da Gama. Com o Matheus França fechado, o Vasco chega ao seu 4º reforço na janela. O Vasco já contratou o volante Thiago Mendes, o ponta Andrés Gomes e o zagueiro Robert Renan, além do retorno antecipado do volante Barros, que estava emprestado ao Atlético Mineiro.
O Vasco segue agora no mercado em busca de contratar um zagueiro. Então, Matheus França, ex-Flamengo e que estava no Crystal Palace fechado com o Vasco da Gama, vem para o Gigante da Colina por empréstimo de uma temporada, né? Aliás, de um ano, na verdade, o empréstimo até julho de 2026. Uma boa sorte, né, ao Matheus França, é aguardado amanhã no Rio de Janeiro para já realizar exames, quem sabe ser inscrito. Obviamente não vai estar à disposição para o primeiro jogo, mas para ficar à disposição para o segundo jogo da Copa do Brasil. Bom, Matheus França fechado, ainda falta anunciar, mas hoje teve reforço anunciado, né? O Vasco anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Robert Renan. Robert Renan, que desembarcou no Rio de Janeiro no último final de semana e hoje foi anunciado de forma oficial pelo Gigante da Colina. No site oficial, o Vasco publicou que acertou a contratação desse reforço para 2025, né? O zagueiro Robert Renan, de 21 anos de idade. O jogador chega por empréstimo junto ao Zenit da Rússia. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira, dia 22, realizou exames médicos, foi aprovado nos exames médicos e assinou o contrato com o Vasco até junho de 2026. Vou dar uma lida aqui nas primeiras palavras do Robert Renan como jogador do Vasco. Abre aspas. Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós. Fecha aspas aqui para Robert Renan, que é natural de Brasília, é vascaíno de infância e iniciou a carreira na base do Corinthians, onde se tornou profissional. De lá, ele foi vendido ao Zenit da Rússia, ainda passou por Internacional e Al-Shabaab da Arábia Saudita, antes de chegar ao Vasco da Gama por empréstimo. Então, mais um reforço confirmado no Vasco da Gama, o zagueiro Robert Renan, chegando ao Gigante da Colina por empréstimo. Ele vai usar a camisa número 30 no Vasco da Gama. Seja bem-vindo, Robert Renan, boa sorte. A gente vai precisar muito do Robert Renan nessa temporada. Bom, falamos aqui de Robert Renan, falamos também de Matheus França, duas negociações fechadas. Vamos falar agora de Copa do Brasil, antes de encerrar esse vídeo, porque a arbitragem está definida para o jogo Vasco e Botafogo em São Januário. E olha só, a notícia não é boa não, tá? Anderson Daronco, ele mesmo, Anderson Daronco, será o árbitro da partida Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, quarta-feira em São Januário. A informação foi dada pelos amigos do podcast Cruz Maltino. Anderson Daronco, que sempre atrapalha bastante o Vasco, né? O Vasco já não está no momento bom. Ainda tem Anderson Daronco apitando na quarta-feira em São Januário. Seja o que Deus quiser. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! Acho que todo vascaíno que é vascaíno tem um ritual. Eu, particularmente, tenho alguns. Eu sempre, quando entro no estádio, faço o sinal da cruz, sempre assim, 3 vezes, e beijo meu dedo 3 vezes. Eu estaciono no mesmo cara toda vez que eu venho de carro, na mesma rua, desde que eu comecei a vir de carro. Se eu vier no jogo com uma camisa e o Vasco perder, eu não venho mais ao estádio com essa camisa. Eu compro outra camisa. Conclusão, eu tenho 94 camisas do Vasco e contando. Venho praticamente todos os jogos em São Januário, Maracanã, já fui fora de casa, Arena MRV, estádio Rei Pelé, em Alagoas, já fui no Morumbi em pleno Dia dos Namorados com a minha namorada, venho sempre com meu pai, com a minha mãe, e uma história marcante pra mim foi ano passado, que depois de um ano, meu pai teve câncer, um ano depois eu vim com ele na semifinal da Copa do Brasil, Vasco Atlético Mineiro, infelizmente a gente saiu derrotado, mas pra mim foi um jogo muito marcante, que a gente tava junto, foi um jogo com uma atmosfera muito diferente, a torcida tava muito inflamada, e foi um jogo muito especial para mim e para minha família. Você se identificou com a minha história? Procure sempre uma empresa que se identifique com você. E a Viriato Corretora de Seguros é essa empresa. E no mês de agosto, nós da Viriato Corretora de Seguros teremos condições exclusivas para você, torcedor vascaíno.